Pessoal, me pediram para gravar um vídeo sobre alguns aspectos dos elementos da obra de Adorno, na teoria crítica. E, obviamente, é um autor muito denso, muito complexo, mas eu vou trabalhar duas ideias, duas reflexões, sem esgotar, em hipótese alguma, sem pretensão, inclusive, disso, de esgotar o tema do debate. Para isso, eu recomendo aí como, olha, a dialética do esclarecimento, que vai ser um dos primeiros pontos que eu vou explorar nesse vídeo, um vídeo curto, tendo a proposta do canal, nada muito longo, e a dialética negativa. Então são dois pontos, dois elementos aí da nossa reflexão de hoje, no campo, né, da filosofia, da epistemologia, no campo do saber e do conhecimento. Bem, então vamos à primeira questão, no que diz respeito à dialética do esclarecimento. No sentido mais amplo, né, do progresso humano, no sentido mais amplo do progresso do pensamento humano, a ideia de esclarecimento é uma ideia que está atrelada à concepção de livrar os homens do medo, investir os homens de poder, né, investir os homens de senhores, né, dissolver os mitos, substituir a imaginação pelo saber. Não é? O esclarecimento ele traz como perspectiva a ideia desse saber como poder, né? E a essência sendo a técnica, a essência, né? Exatamente, a técnica é a essência desse saber, né? E como empregar essa técnica para dominar a natureza, para explorar, para conhecer. Essa seria uma primeira reflexão no que diz respeito ao esclarecimento. E nesse trajeto aí, inclusive da ciência moderna, na perspectiva desse esclarecimento, a realidade teria que se submeter ao cálculo, né, à utilidade. E aí o que não se enquadrasse nisso, nessa perspectiva de cálculo, de controle, de utilidade, seria suspeito para o esclarecimento. Essa é a primeira ideia, né? E aí, obviamente, o Adorno vai problematizar que nesse processo você acaba fazendo do esclarecimento um mito, né? Um mito que o esclarecimento quis combater, né? Na perspectiva de dissolver os mitos, porque o esclarecimento teria como objetivo dissolver os mitos e vai cair numa armadilha de se tornar um mito. Isso é uma primeira questão para pensar, uma primeira questão para você ler mais sobre e para problematizar. E do ponto de vista filosófico, né, assim, entendendo e pensando a história da filosofia, de Platão a Hegel, a Husserl, a Heidegger, ao idealismo alemão do século XIX, enfim, o esclarecimento ele só reconheceria como ser e acontecer o que se deixasse captar pela unidade. O que é isso? Na concepção do esclarecimento, o ideal seria o sistema, a unidade conceitual. É a questão da dialética, né? Da dialética idealista hegeliana, por exemplo. Você vai assimilar a contradição naquela forma clássica, tese, antítese, síntese. É uma síntese conceitual da contradição, da multiplicidade do real. Né? Esse é um problema, a positivação, uma dialética positiva, e a ideia do Adorno é uma dialética negativa e não positiva, né? Porque nessa perspectiva dessa dialética idealista, hegeliana, mesmo em Husserl, Kant, o Adorno tem digamos, um debate muito interessante com esses teóricos, o esclarecimento vai pôr de lado a exigência de pensar o pensamento, a crítica é que o pensamento perdeu sua
sobre si mesmo. Essa é a ideia. A ideia é que nessa trajetória aí da história da filosofia, do pensamento, de Platão a Hegel, a dialética enquanto tal, ou seja, ela, ao assimilar essas contradições em sínteses conceituais, ela acabou por fundir identidade e contradição. A consciência foi impelida a impor unidade a partir da sua pretensa totalidade, e essa contradição tornou-se um não idêntico sob aspecto de identidade. Esse é um dos primeiros problemas no que se refere à crítica adorniana, à dialética idealista, né? Ou seja, você deixar de lado a multiplicidade do contraditório. Na perspectiva de Adorno, haveria um empobrecimento da experiência provocada pela dialética. E porque ela serviria à reconciliação desses contrários, numa ilusão de identidade total. E aí você perde um momento, que é um momento importante para a filosofia, né? Da autorreflexão crítica. Né? E nesse processo aí, dessa dialética, você teria, né, na perspectiva de Adorno, um desinteresse do individual, né, do particular. Então, na perspectiva de Adorno, seria necessário uma dialética negativa, né, extinguir, por fim, a autonomia, autarquia, né, do conceito, né, arrancar a venda dos olhos do conceito, né, fazer um desencantamento conceitual. Né? Esse desencantamento do conceito seria fundamental para a filosofia, né? Para que ela não se auto-absolutize, para que o pensamento não se auto-absolutize, mesmo sendo um pensamento dialético, né? Que ao assimilar as contradições do real numa síntese conceitual, acaba por negar essa realidade ou não pensá-la, né? Então, para o Adorno é importante resistir a isso, né? Essa positividade da dialética idealista, ela é contrária ao pensamento na perspectiva adorniana. E é sempre necessário uma autorreflexão crítica. Essa, claro, eu tracei alguns elementos, alguns pontos para reflexão, e eu termino com uma frase do Adorno na dialética negativa, a tradução do professor do Departamento de Filosofia da UERJ, Marco Antônio Casanova, e a revisão técnica do Eduardo Soares Neves, professor adjunto do Departamento de Filosofia da Federal, que foi o revisor dessa obra de Adorno aqui. Abram aspas. Quem se submete à disciplina dialética, na visão de Adorno, tem de pagar, sem qualquer questionamento, um amargo sacrifício em termos da multiplicidade qualitativa da experiência. Então fica aí a nossa reflexão, a nossa contribuição no debate sempre aberto, né? Inacabado, né? Com algumas ideias de Adorno, claro. Ok? Obrigado. Mande questões, mande problematizações, dúvidas, contestações, né? Consensos, dissensos, que é da natureza da filosofia, né? Enfim, ok? Um abraço.